Olá, alunos! Eu sou a professora Mara Bahia, do 2º ano. Hoje a nossa aula é de Geografia. Vamos aprender um pouco sobre representando a escola e sobre os símbolos e as representações. Vamos começar falando sobre representando a escola. Está na página 258 a página 259. Vamos acompanhar aí no seu livro. Na página 258, eu tenho aqui diferentes pontos de vista de uma escola. Essa aqui é a escola de Josiane. É a escola onde Josiane estuda. Nessa primeira foto, quando olhamos de frente para a escola, quer dizer que nós temos uma visão frontal, uma visão de frente. Nessa segunda foto, nós temos uma visão oblíqua, uma visão lateral da escola, olhando de cima, mas meio lateral, certo? Essa outra página, 259, nesta figura, temos a visão vertical. Uma visão vertical é olhando de cima para baixo. E enxergamos a escola nesse ponto de vista aqui. Uma visão vertical. Este outro desenho é uma planta da escola. Uma planta. O que significa uma planta? Uma planta significa que é um lugar visto de cima para baixo. E também é uma superfície plana, como um papel liso. É uma superfície plana. Podemos observar o exemplo daqui de cima, olhando de cima para baixo, e uma planta da escola, que também olhamos de cima para baixo, só que é uma superfície plana, certo? Vamos voltar aqui para a escola de Josiane. Aqui vimos que é uma visão frontal, uma visão de frente, uma visão oblíqua, uma visão vertical. Eu trouxe aqui um material para mostrar melhor para você o que é uma visão frontal, uma visão oblíqua e uma visão vertical. Vamos lá começar com esse pote. Esse pote, se você olhar assim, está olhando de frente para o pote. Então quer dizer que você está tendo uma visão frontal. Certo? Uma visão frontal. Se você olhar de cima para baixo no pote, você vai ter uma visão vertical, certo? Uma visão frontal e uma visão vertical, olhando de cima para baixo. Olhando de cima para baixo, eu tenho uma visão vertical. Certo? Tem mais um modelo para você tirar suas dúvidas, tá bom? Se você olhar esta caixinha de suco nesta posição, você está tendo uma visão oblíqua, uma visão lateral desta caixinha de suco, certo? Uma visão oblíqua. Se você olhar o suco nesta posição, você vai ver uma visão frontal. Você está tendo uma visão frontal desta caixinha, certo? E se olharmos de cima para baixo, esta caixa, estou tendo uma visão vertical. Muito bem. De frente, frontal. Lateral,
oblíqua. De cima para baixo, vertical. Muito bem. Portanto, aqui você aprendeu as representações da escola, as posições em que enxergamos a escola, certo? Eu tenho mais um modelo de uma sala de aula. Neste papel, neste pequeno exemplo, eu tenho o modelo de uma sala de aula. Aqui são os alunos e a professora na sua mesa, tá? A professora aqui e os alunos nas suas carteiras. Esta é uma visão, o quê? Temos aqui esta visão e temos aqui esta outra visão. Esta visão, eu tenho uma visão oblíqua. Eu estou tendo uma visão lateral desta sala de aula. Já nesta outra figura, estou tendo uma visão vertical. Por que uma visão vertical? Porque estou olhando de cima para baixo nesta sala de aula. Observe que você só está vendo a parte da cabeça dos alunos. Portanto, é de cima para baixo que estamos tendo a visão desta sala de aula. Mais uma vez, uma visão oblíqua e uma visão vertical. Certo? Então, vamos continuar na página 259, onde estávamos falando sobre a planta da escola de Josiane. Mas uma planta, o que significa mesmo? Significa que é um lugar visto de cima para baixo, em uma superfície plana, como se fosse um papel, certo? E o que significam esses quadradinhos aqui embaixo com essas cores? Significa que é a legenda desta planta. Legenda está mostrando o que é cada parte da planta da escola. Nesse quadradinho vermelho está mostrando o quê? Prédio. Está falando que toda a parte em vermelho é o prédio da escola. Toda a parte em verde claro significa que é o jardim da escola. Toda a parte em verde escuro significa que são as árvores. Veja aí no seu livro e acompanhe as legendas. Na parte cinza significa que é o calçamento. Toda a parte cinza da planta da escola significa que é o calçamento da escola. Toda a parte em marrom significa que é o parquinho da escola. Certo? Observe, toda a parte marrom. Veja só. Parte marrom, o parquinho da escola. Toda a parte em amarelo significa que é o muro da escola. Veja só. Toda a parte em amarelo é o muro da escola de Josiane, certo? Então, você já conheceu a planta da escola, tá bom? Vamos passar a página. Você vai ter uma atividade na página 260, 261. Vamos continuar agora falando sobre os símbolos e as representações, tá bom? Já falamos sobre representando a escola, agora os símbolos e as representações. Vamos lá. O que são símbolos? Os símbolos, eles são utilizados para representar objetos, lugares e também mostrar a função destes símbolos, tá bom? Eles também vêm nos alertar, né, de um perigo. Vamos ver alguns exemplos de símbolos.
Aqui no nosso livro, nós temos 3 exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, amarelinho, significa que é um alerta sobre um piso molhado. Cuidado, piso está molhado. Quando você vê uma plaquinha dessa em algum lugar, no shopping, por exemplo, você já viu uma plaquinha dessa no supermercado? Significa que o piso está molhado. Cuidado. Quando você vê uma plaquinha dessa, o que significa? Há banheiros masculinos e femininos. Muito bem. Quando você vê uma placa desta, este símbolo, o que significa? Significa que em uma garagem é permitido apenas pessoas cadeirantes estacionar, tá bom? Então aqui vimos 3 modelos de símbolos, 3 exemplos, certo? Vamos continuar falando dos símbolos, porque eu tenho mais alguns exemplos aqui para vocês. Neste primeiro símbolo, o que podemos perceber que ele quer nos alertar? O que esse símbolo representa? Vamos ver. Representa um porto. Significa que há barcos, certo? Quando você vê um símbolo desse aqui, você sabe o que representa? Vamos lá. Aviões. Muito bem. Significa que é um aeroporto. E este outro símbolo significa que há restaurantes no local, certo? Vamos passar para a próxima. Mais 3 símbolos. Quando você vê um símbolo desse, significa o quê? Podemos perceber que há lixeiras no local, certo? Este outro símbolo significa que há chuva. Este outro significa que há hospitais, pronto-socorro, certo? Então, vimos que os símbolos, eles nos avisam, né? Nos avisam que local é este, que lugar é este. Nos alertam de perigos, né? Como vimos a plaquinha em amarelo sobre o piso molhado, não é verdade? Muito bem. Portanto, estes são os símbolos. A nossa aula está falando sobre os símbolos e as suas representações, certo? Entendemos um pouco sobre os símbolos. Quando vocês virem estes símbolos por aí, vocês já sabem que representam lugares, objetos, coisas, né? E suas funções, tá bom? Aqui embaixo, estas figuras também estão sendo representadas por símbolos. Elas também são símbolos, certo? Por exemplo, essa arvorezinha aqui, veja aí no seu livro, na página 262. Significa que há árvores, certo? Símbolo de uma árvore. Significa que há árvores no local, certo? E essa escorrega aqui, o que significa? Que há parquinho, que há parque, não é verdade? Muito bem. Então, cada símbolo desse, em forma de desenho, também significa algo. Um banquinho significa praça, que há uma praça no local. Flores, há jardim. Uma plantinha significa que há lavoura, certo?
Agora, na página 263, você vai ficar com uma atividade para casa, tá bom? Na página 264, também mais uma atividade sobre a representação da escola, tá? O que nós estudamos? Vamos relembrar um pouco o que nós estudamos neste capítulo. Vamos lá. O que estudei? Estudei as escolas podem se diferenciar. Neste capítulo, você estudou que as escolas se diferenciam uma das outras, certo? Em vários lugares do mundo, há vários tipos de escolas, né? Estudamos sobre a escola na China, a escola da Indonésia, não é verdade? Então, as escolas se diferenciam, porque eles têm fardamentos diferentes, né? Um do outro. Eles têm costumes diferentes, certo? Também estudamos as aldeias indígenas. As aldeias, elas também têm salas, assim como a nossa sala. Tem carteiras, tem professor, não é verdade? Uma diferença é que o professor é uma pessoa mais velha ali da aldeia indígena. Só ele que pode passar o conhecimento aos índios mais novos. Não estudamos isso? Sim, estudamos. Também estudamos que o espaço da escola ele pode ser representado, né, por lateralidade, visão de frente, visão oblíqua e visão vertical. Estudamos. Também estudamos sobre representar a escola por planta. Acabamos de estudar a planta da escola de Josiane. Não é verdade? A planta da escola de Josiane é uma figura plana, não é verdade? Com legendas. Também estudamos os símbolos e suas representações. Na aula de hoje, aprendemos sobre muitos símbolos, não é verdade? Então, essa foi a nossa aula de geografia, que está na página 258 a 259, falando sobre representando a escola. E também na página 262, os símbolos e as representações. E também você vai ficar com as atividades para casa do nosso livro, que estão nas páginas 260, 261 e 264. Não esqueçam também de fazer o exercício de fixação, tá bom? Vamos caprichar. Até a próxima aula!